Bom dia, voltamos agora, para fazer a revisão, a correção da nossa revisão do capítulo 2, que vai falar sobre a reprodução nos seres humanos. Então, a primeira pergunta: como podemos explicar o fato de uma mulher não poder engravidar naturalmente devido à ausência das trompas ou tubo uterina? Porque é na tuba uterina que o óvulo e o espermatozoide se encontram. É ali que acontece o encontro dos gametas. A fecundação. Se você tira, você acaba com esse caminho, com esse encontro. Por isso que a laqueadura, ou que a gente chama de ligadura de trompas, é ali. Você corta o caminho para evitar que eles se encontrem, tá? Por isso que ela não pode mais engravidar naturalmente. Não significa que ela não possa fazer a retirada dos óvulos, fazer uma fertilização in vitro e colocar, depois fazer a nidação, tá? Lá no útero. A terceira: Q para métodos químicos, C para cirúrgicos e B de barreiras. Métodos contraceptivos, ou seja, para evitar de engravidar. Lembrando que químico são substâncias químicas que são colocadas na nossa corrente sanguínea que vão impedir a ovulação. Cirúrgico são aqueles que cortam canais. E barreira, cria um bloqueio onde o espermatozoide não pode passar. A pílula é química, Ela simula uma ovulação no meu organismo. Ela simula uma gravidez no meu organismo. Se o meu organismo acha que eu estou grávida pelos hormônios que estão na minha corrente sanguínea, ele não libera mais óvulos. O DIU, ele é de barreira. Ele impede a passagem do espermatozoide. Ele cria uma barreira física. Existe já hoje em dia, como nós falamos, alguns DIUs que são hormonais, tá? Mas ele funciona das duas formas. A laqueadura ou a ligadura de trompas, quando a gente corta a tuba uterina, amarra, não deixa a passagem do espermatozoide. A mulher, ela vai ovular, ela vai menstruar, porém não tem como eles se encontrarem. Vasectomia, a gente corta o canal deferente. O homem continua a ejacular porque o sêmen, o líquido seminal é produzido, porém ele não vai ter o espermatozoide, que continua sendo produzido no testículo, os hormônios, tudo direitinho, mas a gente cortou o caminho. Então não tem como o espermatozoide que maturou no epidídimo sair e seguir em frente. E os espermicidas são métodos químicos, são substâncias colocadas na vagina para matar o espermatozoide. Então a ordem ficou Q de queijo, B de bola, C de cirúrgico e Q de químico, tá? Bom, vamos para o número 3. A reprodução é o processo pelo qual os seres vivos dão continuidade à espécie através de células especiais chamadas gametas. Que nome recebe o órgão produtor dos gametas femininos e dos gametas masculinos? Bom, quem produz o gameta feminino, que é o óvulo, é o ovário. E o gameta masculino, que é o espermatozoide ou o testículo. Como é chamado? O gameta masculino e o feminino. O masculino é chamado de espermatozoide e o feminino de óvulo. Quarta, M para identificar os órgãos do sistema reprodutor masculino e F para o feminino. Ovário, feminino, F. Epidídimo, masculino, M. Vagina, feminino, F. Uretra, masculino, M. Testículos, masculino, M. Útero, feminino, F. Pênis, masculino, M. E vulva, feminino, F. Então, olha só, aqui em cima ficou F, F, M, M. Aqui, M, M, F e F, tá? A quinta questão. Os gêmeos são irmãos gerados a partir da mesma gestação. Alguns apresentam características bastante similares, outros completamente diferentes. Damos o nome de gêmeos dizigóticos, ou seja, dois zigotos diferentes. Aqueles que não possuem características similares são gêmeos diferentes. São duas ovulações, dois espermatozoides e duas placentas, tá? Então, letra A, dizigóticos. Vamos para o número 6. O primeiro dia de menstruação de uma mulher ocorreu no dia 10 do mês. Não pensa só, no dia 10, tá?
O período fértil é no 14º dia do ciclo menstrual, não é do mês, é do ciclo. Então, se ela menstruou dia 10, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 é a provável data de ovulação, tá? É o período fértil dela. Essa mulher teve relação sexual no dia 22 do mesmo mês. Esta mulher estava no seu período fértil. Olha só, o período fértil, vamos lá, vamos justificar a resposta. O período fértil, ele vai acontecer a ovulação no dia 23. O óvulo sobrevive 24 horas. Então, dias 23, provavelmente ela ovulou, dia 24 o óvulo ainda está vivo. Porém, nós sabemos que esse método natural de tabelinha nem sempre funciona. O que acontece? Na teoria, ela não está no período fértil ainda, porque ela ainda no dia 23 ela já ovulou. Então, no dia 22 é a data da ovulação. O óvulo está ali. Então, a gente tem que pensar na margem de segurança. Se ela teve relação sexual no dia 22 e ela vai estar ovulando no dia 23 e o espermatozoide pode durar 72 horas, então ela estaria ainda numa situação de risco, né? Ela ainda estaria no seu período fértil. Olha só, ela estaria ovulando, né? Mas o espermatozoide, depois, professora, vamos lá. Ah, professora, olha só, ela teve relação no dia 22. Ela só vai ovular no dia 23. Tudo bem, mas o espermatozoide está dentro do corpo, ele vive 72 horas. Então, ele vai viver dentro dela 22, 23 e 24. Existe o risco, tá? Porém, a pergunta é se ela estava no período fértil. Não, já que o período fértil dela vai iniciar no dia 23, tá? Então, essa mulher estava no seu período fértil? Não, pois o período fértil vai se iniciar no dia 23, que é o 14º dia do ciclo, quando ela vai ovular. Caso essa mulher esteja no seu período fértil, quando terminará esse período fértil? Dando a margem de segurança, né, ele se inicia no dia 23, o óvulo sobrevive até o dia 24, porém, a gente sempre dá uma margenzinha de segurança de mais 2 dias, tá? Porque a ovulação pode atrasar. Então, caso ela esteja no seu período fértil, quando terminará esse período? Se ela ovular certinho no dia 23, dia 24 esse período vai terminar, porque o óvulo só sobrevive 24 horas. Sétima, defina os termos a seguir. Nidação é quando o embrião se implanta na parede do útero. Menarca, a primeira menstruação. Oitava, durante o desenvolvimento do bebê, também se formam os órgãos encarregados de proteger e nutrir a criança, saco amniótico e placenta. Como esses 2 órgãos trabalham? Eles protegem e nutrem o embrião. Protegem através do líquido amniótico, que é uma bolsa que mantém a temperatura, mantém o bebê protegido de choques mecânicos, né? E também vão nutrir. Vai haver uma troca intensa entre mãe e filhos através do cordão umbilical, onde vão passar nutrientes, vão passar gases, oxigênio, tá? Isso tudo acontece entre esses órgãos. Quando um casal decide não ter filhos, nona, quando um casal decide não ter filhos, eles fazem uso de métodos anticoncepcionais, que são maneiras químicas, cirúrgicas ou barreiras físicas que impedem a fecundação, o encontro dos gametas. Qual fenômeno biológico ocorre durante a fecundação que permite gerar filhos na ausência do método contraceptivo? É o encontro do gameta, né? O espermatozoide se prende no óvulo, o óvulo abre uma pequena passagem, se funde, né, com o espermatozoide, com o capuz acrossômico, e o material genético de um se encontra com o outro, tá? Então, ocorre o encontro dos gametas na fecundação. O material genético do espermatozoide se encontra com o material genético do óvulo. 10ª, relacione a coluna a seguir, de acordo com a função, né? Produção de espermatozoide, de óvulos, placenta e cordão umbilical. Então, número 1, produção do espermatozoide no testículo.
Número 2, produção de óvulos nos ovários. Número 3, placenta. Nutrição, respiração e excreção durante o desenvolvimento embrionário fetal. O cordão umbilical, ele é uma continuação da placenta, tá, gente? E aqui a número 4, né? O cordão umbilical vai fazer o transporte do feto para a mãe e vice-versa. Então, a ordem certa ficou 4, 3, 2, 1. E agora, número 11. Com relação aos órgãos reprodutores femininos, relacione a coluna. O órgão é a função. Ovário, tubo uterina, vagina e útero. Então, os ovários, por onde aqui, glândula, onde ocorre a produção do gameta. B, tubas uterinas, por onde o óvulo se desloca, né, após a ovulação e vai rumo ao útero. A vagina é o primeiro canal que recebe o pênis durante o ato sexual. E o útero, órgão que aumenta de tamanho durante a gravidez. Então, ficou C, D, A, B. A opção aqui que a gente vai marcar vai ser a letra C. A número 12. Com relação aos órgãos reprodutores, aqui eu botei feminino, gente, são masculinos, tá? Presta atenção que eu cometi esse erro aqui, tá bom? Relacione as colunas. Então, vamos lá. Letra A, testículo. É a glândula sexual masculina que produz os espermatozoides. Letra B, pênis. Órgão que fica ereto quando o homem se excita durante o ato sexual. Letra C, uretra. Canal do homem que faz parte do sistema excretor e reprodutor. D, epidídimo. Local onde os espermatozoides acabam de se formar. Depois nós temos a próstata, letra E. Produz secreção viscosa alcalina que faz parte do esperma. E letra F, vesículas seminais. Produzem secreção nutritiva para os espermatozoides. Então, a ordem ficou E de elefante, A de amora, F de foca, D de dedo, B de bola, C de casa. Então, aqui nós vamos marcar a letra A, que faz a relação correta, tá ok? Então, assim, a gente termina agora a correção da revisão do capítulo 2, tá? Quero que vocês façam como eu pedi no capítulo 1, olhem direitinho, vejam se tem alguma coisa errada, se tem alguma dúvida e a gente vai pro chat, tá? Beijo, até a próxima!